Estamos gravando no computador e vamos compartilhar. Vamos seguir. Tá bem a imagem aí para vocês? Positivo. Todos estão Show, vendo bem? professor. Sim, aham. Tá. Ok, então deixa eu só diminuir esta aqui e nós vamos em frente. Então, nós estamos falando da psiquiatria aplicada à psicanálise. Lógico, a gente falou em psiquiatria, já coloquei uma imagem do louquinho do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, né? Sim. Aliás, o dito popular, de médico e louco, todos têm um pouco. E quem é que não tem as suas O que piradas? é ser normal, né? É normal. Então, o que é normal e anormal? E é bastante complicado, né? Sim. Porque o que para nós é anormal, para o anormal, nós somos anormais. É bem isso. Ah, a Monique está chegando, que bom. Ok, vamos em frente então. A psiquiatria e a psicanálise tem tudo a ver, né? Nós trabalhamos na questão mental e o psiquiatra também. Nós precisamos entender que a psicanálise não é uma subespecialidade da psiquiatria, não é especialização médica. Como já falei várias vezes, a psicanálise é livre no Brasil e no mundo. São ciências semelhantes, completamente definidas e cuidando de parte do psiquismo que não se confundem. Seus objetivos e perspectivas, no entanto, são diferentes. Interagem e complementam-se. O objetivo da psicanálise é a busca da causa dos sintomas. O objetivo da psiquiatria é a cura do sintoma com a medicação. E, portanto, a psiquiatria no curso de psicanálise tem uma perspectiva que encontramos e situamos todas as demais ciências do psiquismo e do comportamento. Estão estabelecidos os parâmetros de interação e integração multidisciplinar. O que quer dizer isto? Que nós precisamos, sim, de uma interação e de uma integração junto com o psiquiatra. Em casos que nós estaremos lidando com quadros psicóticos. Não só os psicóticos, mas os neuróticos que estão também com crises psicóticas, que são as psiconeuroses. É da psiquiatria que nós contemplamos a independência da psicanálise e são delimitadas as áreas de competência de cada ciência. Podem ter certeza, se vamos conversar com um psiquiatra, ele não tem uma formação em psicanálise. Ele sabe da psicanálise, ele sabe um pouco da história de Freud, mas ele não sabe praticar a psicanálise. Se ele quiser fazer terapia psicanalítica, ele precisa também fazer uma formação em psicanálise. Portanto, é desse conhecimento amplo, que é uma ciência empírica, que se farão e decidirão os diagnósticos diferenciais, os prognósticos, as necessidades de tratamento multidisciplinar. O psiquiatra ele faz um diagnóstico e prognóstico. O psicanalista, só que o psiquiatra ele faz um diagnóstico, emite uma receita com um tratamento. O psicanalista faz um diagnóstico, mas não conta para ninguém o diagnóstico que ele fez. E pode se basear também no diagnóstico como referência feita pelo psiquiatra. Porque não vamos rotular o nosso cliente com uma patologia, com uma doença. Já o psiquiatra faz isso. Hipócrates acreditava que a epilepsia
mal sagrado, era uma enfermidade com origem no cérebro e que a maioria das doenças resultava de transtornos de humores. A Monique está aí conosco. Um dos seus grandes méritos foi advogar a origem natural de todas as doenças e pôr em causa a concepção natural das doenças psíquicas. Hipócrates também classificou os tipos constitucionais humanos em 4 grandes categorias de temperamentos. Aliás, eu enviei para todos vocês o teste de temperamento, não é? Se lembram? Enviou, Enviei mas eu não novamente. tive tempo de fazer. Uhum. Isso. É muito importante que cada um faça o seu teste de temperamento para ir fazendo as suas identificações. À medida que você faz o seu teste de temperamento, não vai se fixar naquilo. Ao contrário, você vai usar o seu teste de temperamento para você ir moldando o que você quer mudar. Ô, Então, professor, qual a Hipócrates... diferença? Como? Professor, qual a Diga. diferença que esse teste tem do perfil de comportamento? Sim, já vamos ver, tá? Nós temos, então, 4 tipos classificados por Hipócrates: os sanguíneos, melancólicos, coléricos e fleumáticos. Sanguíneos têm uma característica variada, desde as emoções da pessoa sanguínea até o seu comportamento no seu papel de pai, de mãe ou amigo, no trabalho e diversas profissões, passando pelos seus principais defeitos. Em termos de emoções, o sanguíneo é emotivo, demonstrativo, entusiasta e expressivo. O melancólico, orientado para o senso do belo, a vida passional e a melancolia. Presa fácil das emoções, vive triste, é dramático, sonha muito com o que é inatingível, difícil de obter. Geralmente o melancólico diz assim: a minha vida daria um livro. E a vida de todas as pessoas daria um livro, sim, com toda certeza, né? Mas não precisamos dramatizar isto, porque cada um vive as suas experiências, sabe das suas dificuldades, das suas emoções. O melancólico aprecia a estética, a beleza, a originalidade. Gosta de se vestir bem ou ser excêntrico. Tem criatividade, expressividade e calor humano. Apoio ao próximo. É solidário, carismático e sensível. E aqueles, não, mas eu sou muito sensível. Opa, muito sensível. Onde é que essa pessoa vai se encaixar quando fala isso para a gente? Ajuda os outros em situações de sofrimento. Artístico, competitivo, conquistador, exigente. Tem refinamento, esnobismo, gentileza, bom gosto nas coisas. Geralmente é elegante. É uma companhia divertida, anfitrião e romântico. Já o colérico, aí o nosso zangado, né, dos 7 anões. Dotado de vontade forte, autossuficiente e muito independente. É ativo e bastante prático. Tem opiniões bastante fortes. É decisivo. Olha, opiniões bastante fortes. É decisivo. Considera que é fácil tomar decisões, muitas vezes pelas outras pessoas. Este temperamento é considerado extrovertido, à semelhança do sanguíneo, mas não de forma tão intensa. À medida que nós vamos conversando, vocês poderão ir se identificando com essas figuras que estamos mostrando aí e com este relato do perfil. Ô, professor. Oi. Esse material o senhor já disponibilizou para nós, né? A apostila. Tá. A apostila já foi. Tá bom, obrigado. De nada. O colérico, como pessoa ativa, não necessita de ser estimulado externamente. Aliás, ele próprio estimula o meio ambiente com suas ideias intermináveis, os seus sonhos,
os seus planos, os seus objetivos. Então, nós vamos ver que tem pessoas com este perfil, ou talvez você também possa enxergar dentro de você algumas características desse colérico, que toma iniciativa, não precisa de ter um estímulo externo. Aliás, você estimula o ambiente em que você está, estimula as outras pessoas. O fleumático é um tipo de temperamento com quem é mais fácil se relacionar. As pessoas de temperamento fleumático são calmas, descontraídas. Raramente ficam perturbados ou zangados. Equilibrado, feliz e sem grande agitação, na qual se envolve o menos possível. Se mostra sempre coerente, sempre calmo e tranquilo, independentemente das circunstâncias à sua volta. Aprecia as belas artes e é mais emotivo do que aparenta. Habitualmente evita a violência. Falamos aí dos 4 tipos de temperamentos. O que vocês podem imaginar? Qual é o meu temperamento? Eu sou melancólico. Melancólico? Vamos lá no melancólico. Positivo. Orientado para o senso do belo, vida passional e a melancolia. Presa fácil das emoções, vive triste, é dramático, sonha muito com o que é inatingível, difícil de obter. Você é isso? Eu sou, isso também, né? A parte Ou é parcial? negativa. É parte? Parcial, sim. Isso, chegou onde eu queria. Cada um de nós tem características parciais de cada. O que nós vamos fazer é identificar aquilo que é mais forte. Sacou? Sim. É isso. Então, eu fiz a pergunta, como é que vocês acham que é o meu temperamento? Eu não sei porque o professor me parece esconder o temperamento, ou o professor já moldou o temperamento. Mas eu diria que talvez na juventude o professor era um colérico e hoje talvez domina o seu colérico. Não sei. É uma Legal, incógnita. legal, você foi bem pontual. Eu já fui colérico. Normal. Com É que assim, né? certeza. Se atraem. Já fui. O colérico, como pessoa ativa, não necessita ser estimulado, como eu falei, né? Ele próprio se estimula. Essa característica eu carrego. E você também carrega. Sim, mas Os eu já seus fui bem sonhos, mais os seus colérica planos e seus também. objetivos. Bem Sim. legal isso, não? Eu lendo o colérico aqui, eu sou o colérico, cara. Eu sou Também, isso, também. É Entendi. colérico É que a fleumático. gente nunca é um só, né? Eu acredito que a gente nunca é um só, a gente Não, oscila não nos é um só. temperamentos. Isso, são os pontos mais fortes que nós temos, né? Então, o fleumático é o temperamento com que é mais fácil se relacionar. As pessoas de temperamento fleumático são calmas, descontraídas, raramente ficam perturbadas ou zangadas, equilibradas, felizes, sem grande agitação, na qual se envolve o menos possível. Se mostra sempre coerente, sempre calmo e tranquilo, independentemente das circunstâncias à sua volta. Aprecia as belas artes e é mais emotivo do que aparenta, habitualmente evita a violência. Tem alguma característica minha aí também, Débora? Tem, né, Débora? Tem, fácil Eu, de se relacionar, eu acho que hoje o professor é bem fleumático, calmo, né? Bem legal. descontraído, raramente fica perturbado. Isso. Mesmo em Quer dizer, é o que diversas ele mostra, situações. pelo menos, né? Legal. Mas aí então vamos então é o seguinte, eu estava pedindo para vocês darem uma opinião. E qual que é a diferença entre uma opinião e um conceito? A opinião varia de pessoa para pessoa, de lugar para lugar, de época para época. É instável, mutável, depende de cada um, de seus gostos e preferências, também é circunstancial. Mas como nós estamos numa formação em psicanálise, nós então começamos a observar que a opinião é algo que nós precisamos
segurar, não é? E através do conhecimento do temperamento de cada um, se consegue melhorar essa questão de não estar emitindo opinião, porque não conhecemos o outro lado, não conhecemos a verdade. E entendendo que uma opinião também ela pode ser circunstancial. O conceito, ao contrário, é uma verdade intemporal, universal e necessária que o pensamento descobre, mostrando que é a essência universal, intemporal e necessária de alguma coisa. Aquilo que é conceitual, mas nós podemos mudar o conceito, depende de como você enxerga. Aí vamos dizer que a filosofia está voltada para a definição das virtudes morais e das virtudes políticas, tendo como objeto central de suas investigações a moral e a política. Isto é, as ideias e práticas que norteiam os comportamentos dos seres humanos, tanto como indivíduos, quanto como cidadãos. Sim, mas olhar para dentro de nós. Como que é a nossa moral? Como é a nossa questão política? As nossas virtudes, as nossas ideias e práticas que norteiam nossos comportamentos como indivíduos enquanto cidadãos. Quando vocês fizerem lá o seu teste de temperamento, lá embaixo vocês vão ter aquelas colunas, e anotando a cada característica colocada ali, vocês terão uma ideia do quanto que está sendo hoje o seu perfil, incluindo o sanguíneo, colérico, fleumático e assim por diante. Daqui a 6 meses, poderão pegar esse teste e fazer novamente, mas sem olhar aquilo que você fez, o que você fez hoje. E depois comparar com o que você fez anteriormente, para ver o que é que você mudou e o que é que você quer mudar. Nós somos seres inteligentes e nós somos donos da nossa vontade. Nós controlamos isto. Portanto, nós podemos utilizar os temperamentos de acordo com aquilo que nós queremos ser. Com isso, vai construindo um ser que realmente se torna livre, porque ele é. Já a psicologia dos filósofos não surgiu diretamente como uma ciência. Ela começou como um ramo da filosofia e continuou por cerca de 2000 anos antes de emergir como uma ciência. A psicologia começou como resultado da curiosidade dos cosmólogos para entender sobre as experiências místicas e atividades de pessoas e eventos. Ou seja, tem tabelas e avaliação de condutas. O termo psicologia foi encontrado pela primeira vez em livros filosóficos do século XVI. Foi formado de 2 palavras gregas, psique e alma. Logos, que é a doutrina. Por alma, entende-se o princípio subjacente de todos os fenômenos da vida mental e espiritual. Ora, então, quando nós misturamos aí a psique e alma, nós podemos entrar até na questão religiosa, né? Nas crenças. Por isso que lá no começo do curso nós falamos da origem, falamos da origem da psique. As ideias modernas sobre mente e seu funcionamento, elas foram derivadas da filosofia grega, onde Freud se baseou também para desenvolver as suas metáforas em busca de análise. Uma das primeiras pedras na base da psicologia como ciência foi colocada pelo médico grego clássico alemão de Crotona no século VI a.C., que propõe que a vida mental é uma função do cérebro. Olha que interessante. Então ele já dizia que existia uma vida mental, que é uma função do cérebro. Mas até então não existia mente, existia alma. Então a alma é uma função do cérebro. Interessante isso, né? Mas seguindo adiante, nós vamos ver o seguinte. Platão estava mais interessado em saber o papel da mente no controle do comportamento humano. E Platão já pensava em mente.
Ele foi o progenitor do dualismo em psicologia. Mas numa visão muito interessante, né? O papel da mente no controle do comportamento. Ele considerava materiais e substâncias espirituais, o corpo e a mente como dois princípios independentes e antagônicos, mas ele não poderia esclarecer a sua dúvida de forma satisfatória. O dualismo de Platão foi largamente superado por seu aluno Aristóteles, que reuniu o pensamento psicológico com os estudos naturais e, assim, restaurou a sua estreita ligação com a biologia e a medicina. E aí começou, então, a se estudar um pouco da questão comportamental, o que ela estava agindo com o corpo do indivíduo, com o aspecto biológico. Já a psicologia surgiu como uma disciplina científica pelo estabelecimento do primeiro Instituto de Psicologia em 1879, em Leipzig, na Alemanha, por Wilhelm Wundt. É aqui que os primeiros psicólogos profissionais adquiriram as competências de trabalho experimental para estudar a mente. Aí, nos séculos seguintes, a psiquiatria novamente deixou-se contaminar por conceitos teológicos, revestindo-se novamente de caráter místico. O quanto que a teologia já dominou o mundo de forma obscura e continua ainda dominando o mundo. Conforme o cristianismo difundia-se paralelamente, ampliava-se a superstição de que a doença psíquica representava a manifestação da ira divina. Então, um transtorno mental, uma doença mental, uma neurose, uma psiconeurose, manifestação da ira divina. E muitos ainda pregam hoje que, quando a pessoa se encontra nesses estados de desequilíbrio, que está possuída pelo demônio. Eu tive um caso de uma senhora, 60 anos, no consultório, submissa à teologia de um grupo evangélico. E ela me contou a história dela, porque que ela sofria, que ela estava definhando, que ela não conseguia mais viver. Estava esperando o momento do seu castigo, que ela merecia um castigo, porque ela foi criminosa, pecadora. Aos 18 anos de idade, ela fez um aborto. Aos 20 anos de idade, fez outro aborto. E carregando esta culpa até hoje. Então, numa tristeza, se aprofundando numa depressão, porque agora, nos seus 60 anos de idade, já achando que está próxima da morte, está esperando o castigo divino pelo crime que ela cometeu. Que sofrimento, não, gente? E para trabalhar uma pessoa... Verdade. Então, para trabalhar uma pessoa dessa que está sendo perseguida, olha aqui em cima, perseguida pelo poder divino, a gente tem que desconstruir, né? Porque se está tão envolvida numa teologia, num Deus como esse que é só castigo, que Deus é esse? Na realidade não é isso, né? Temos que ressignificar e mostrar que não é nada disso. As ideias humanísticas da Revolução Francesa, combatendo a degradante concepção, olha, degradante concepção das doenças mentais, tiveram seu ápice no gesto do médico francês Philippe Pinel. Mas que desde garoto, quando a gente via que alguém estava fora da casinha, a gente dizia, ó, tá Pinel, ou ficou Pinel. A gente não sabia o que era. Mas quando falava Pinel, quer dizer, ficou louco, né? Pinel era diretor do manicômio de Bicêtre, nos arredores de Paris. Impressionado pelas condições subhumanas, ele conseguiu, em 24 de maio de 1798, a autorização da Comuna Revolucionária Parisiense para libertar os asilados, muitos deles algemados há mais de 30 anos. Ora, se a pessoa está com um transtorno mental, vai algemá-la e aprisioná-la, não é para ficar louca mesmo? Com certeza, né? Isso fica bem claro quando a gente assiste o filme Nice,
Além da Loucura. Fantástico filme. E que mostra para nós como lidar com essas pessoas. E quantos loucos tem por aí. Deve-se a Pinel a primeira tentativa séria de classificação das doenças mentais. Aí ele começou a anotar, começou a classificar em 4 categorias: manias ou delírios gerais, melancolias ou delírios exclusivos, demências e idiotias. Seus estudos e reformas constituíram a primeira revolução psiquiátrica, introduzindo os conceitos de moral e liberdade. Na segunda metade do século XVIII, é conhecida como período da psiquiatria ilustrada. E foi depois da segunda metade do século XVIII que começaram realmente a surgir mais novidades sobre a mente e também um pouco de liberdade sobre as religiões que dominavam o mundo. Até que surgiu Freud em 1895 com a psicanálise, em pleno século XVIII. Foi aí uma etapa decisiva na maturação do pensamento científico psiquiátrico. E a mais significativa figura foi, sem dúvida, Immanuel Kant, 1724-1804, criador da filosofia transcendental. E no Brasil? Até o século XVIII, os hospitais das Irmandades das Santas Casas de Misericórdia acolhiam e albergavam doentes mentais, alcoólicos e drogados, em más condições sanitárias. A Revolução Francesa, no plano político, e os avanços científicos relacionados com a Revolução Industrial, no plano econômico, foram as influências mais significativas no processo de assistência médica psiquiátrica. Aí foi quando, então, o atendimento aos doentes mentais se tornou uma função médica. Mas todos os médicos estão preparados para tratar uma doença mental? Não. Ele faz um curso de medicina que é amplo, tem excelentes conhecimentos científicos, e depois faz suas especializações. A reforma psiquiátrica no Brasil pretende modificar o sistema de tratamento clínico da doença mental, eliminando gradualmente a internação, isso é muito bom, né? Como forma de exclusão social. Este modelo seria substituído por uma rede de serviços que inclui Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, Centro de Convivência e Cultura Assistidos, Cooperativas de Trabalho Protegido, Economia Solidária, economia solidária, cooperativa de trabalho, terapia ocupacional, oficinas de geração de renda e residências terapêuticas. Produzir renda, trabalhar o ego, é terapia ocupacional. Descentralizando e territorializando o atendimento em saúde, conforme previsto na lei federal, que institui o Sistema Único de Saúde, SUS, no Brasil. Não sei se vocês já visitaram o SUS. Vale a pena visitar para ver como funciona. Quem quer falar? Eu não, eu já visitei. Só isso. Visitar um CAPS. Tem o CAPS normal e o CAPS AD. O CAPS AD já é aquele que está vinculado ao tratamento com os adictos, ou seja, com os drogados. Entendi. Aí na psiquiatria, a meta principal é o alívio do sofrimento. Lembra que eu falei que ia tratar o sintoma? E o bem-estar psíquico. Então, a psiquiatria faz uma identificação, vai entender que tem ali um transtorno, vai fazer uma classificação de uma patologia e vai passar uma medicação, porque ele entende um pouco de como funcionam os neurônios, sua sinapse e a produção de determinados hormônios no organismo. Por isso ele entra com a medicação. Geralmente se usa recaptadores ou inibidores de serotonina.
Para isso é necessária uma avaliação completa do paciente, com perspectivas biológica, psicológica, de ordem cultural e, muito importante, também de ordem familiar, entre outros e assim por diante. Uma doença ou problema psíquico pode ser tratado com medicamentos ou terapêuticas diversas. O psiquiatra sabe disso, mas se ele não foi estudar terapias, ele trata só com medicamento. Então, a doença pode ser tratada com terapêuticas diversas, como a psicoterapia, prática de maior tradição no tratamento. O que é psicoterapia? São todas as terapias que podem produzir um efeito positivo no ser humano. A psiquiatria segue os seus procedimentos diagnósticos, norteados a partir do campo das psicopatologias, critérios bastante usados hoje em dia, principalmente na saúde pública. A CID-10, Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento. Então, a classificação internacional dos comportamentos. Então, ali está padronizado. Tipo de comportamento, vocês vão encontrar lá a F30, F32, e assim o médico faz uma identificação. Quando o psiquiatra ele emite uma receita, lá na receita ele coloca no lado um código, F25. O médico também coloca um código. Quando a medicação é psiquiátrica, F30. Por este código, nós temos como fazer uma identificação. A CID-10, vocês podem obter este manual em PDF diretamente na internet, não precisa ser comprado. Ou também podem consultar a cada classificação individual. Hoje, com a riqueza de informações que nós temos na internet, é muito mais fácil praticar esse estudo. Então, esses critérios são usados hoje em dia, principalmente na saúde pública, com a CID-10, Organização Mundial de Saúde, adotada no Brasil, e há também o DSM-4, também agora já tem DSM-5, da Sociedade Americana de Psiquiatria. Os medicamentos psiquiátricos são parte importante do arsenal terapêutico, o que é único na psiquiatria. Assim como procedimentos mais raramente utilizados, muito já criticado na história do movimento psiquiátrico, como a eletroconvulsoterapia. A psicoterapia também faz parte do arsenal terapêutico do psiquiatra, embora também possa ser utilizado por outros profissionais da saúde mental, psicólogos e psicanalistas. Esta parafernália de medicamentos, quando bem utilizadas, elas são úteis. E nós precisamos entender quando é que nós precisamos sugerir ao nosso paciente que deve procurar um psiquiatra. Quando nós fazemos identificações, não vamos de forma alguma rotular, nem falar de identificação e nem de colocar rótulo. Mas temos uma maneira de poder induzir a que ele possa utilizar este recurso. Explicar para a pessoa, olha, você está com um transtorno muito grande, está muito angustiado. Talvez, se você procurar um psiquiatra, ele poderá passar uma medicação que vai te ajudar a reduzir isto que você está sofrendo hoje. E aí explicar para ele assim, que o que acontece quando a gente fica muito nervoso, nós começamos a perder o controle. E quando nós ficamos muito nervosos, nós temos uma alteração química no nosso corpo. Nós precisamos ter no nosso corpo um bom nível de endorfina. Endorfina é o hormônio do bem-estar. Mas quando nós estamos em desequilíbrio nervoso, nós estamos na circulação sanguínea com excesso de adrenalina e cortisol. Aí você comenta com a pessoa, então, o cortisol provoca dores no corpo, dores lombares, dores aqui na nuca, nos braços. Aí ele vai concordar com, realmente, eu fico com uma dor aqui, uma dor assim no final do dia, eu fico pensando no assunto, me dá essa dor. Pois é. Então, talvez você possa utilizar uma medicação
que vai reduzir essa quantidade desses hormônios que estão provocando essa sensação, e você não está produzindo a endorfina por causa do que você está vivendo, seu conflito. Então, a colocação de uma medicação adequada por um médico ou psiquiatra vai contribuir para que você possa ter a endorfina circulando na sua circulação sanguínea e lhe dar um bem-estar. Aí ele concorda. Vai no psiquiatra, o psiquiatra passa a medicação. Toda medicação psiquiátrica ela tem um rótulo preto, tarja preta. A tarja preta diz o seguinte: medicação que só pode ser consumida de acordo com a orientação do médico. Aí, quando ele chega em casa, compra aquele remédio, é caro, e a família olha, tarja preta é um remédio muito forte. Olha só que coisa, não? Leigos julgando uma medicação. Remédio muito forte, eles não têm outra palavra, não sabem o que é. E aí a pessoa que foi lá para tomar o remédio vai ficar sugestionada pela família, pelos seus parentes, pelos seus amigos, pelos seus colegas, de que o remédio é muito forte. E ele começa a tomar o remédio e aí ele vai sentir alguma transformação. Aí ele vai dizer assim que ele está ficando que nem um zumbi, porque ele estava perdendo aquela força daquela agonia que ele estava passando. A sugestão é que é um remédio muito forte, né? Esse é o problema. Então, essas dificuldades nós encontramos quando um paciente tem que utilizar uma medicação psiquiátrica. E nós, como psicanalistas, nos orientar que o remédio não é um remédio muito forte. A medicação psiquiátrica, para ela produzir efeito, ela leva 21 dias. Por isso é necessário que seja tomada rotineiramente, de acordo com a indicação do médico. 21 dias depois é que ela começa a produzir o efeito desejado. Mas como o massacre vem de remédio muito forte, ele acaba sentindo sintomas que não existem. Entenderam? Já a neurologia, esse é um grande parceiro, tá? É como ciência mais antiga que psiquiatria. Aliás, o Freud começou com a neurologia, né? A primeira formação de Freud foi médico em neurologia. Neurologia cuida e estuda o sistema nervoso. Mas o sistema nervoso não é mente, mas interfere nesta. Então, a neurologia está aí, nesta imagem, mostrando como que esta energia que ativa o cérebro faz com que esses 100 bilhões de neurônios trabalhem. E esses 100 bilhões de neurônios, imagina como que isso é tão pequenino. Eles têm uma estrutura complexa, que eu já mostrei para vocês. E ali nós temos situações de neurônios que precisam estar em contato com outros neurônios, dependendo daquilo que se pretende produzir, e realizar as sinapses. Se há uma falha no curto-circuito, essas sinapses não se desenvolvem. E como é que a gente vai saber se tem uma falha no curto-circuito? Neurologia. Aí tem equipamento para fazer isso. O que mais se usa rotineiramente é um eletroencefalograma. Mas com recursos maiores que nós temos, isso pode se aprofundar e buscar ainda mais alguma coisa que pode estar acontecendo, que está provocando um desequilíbrio na pessoa. O entupimento de um minúsculo, mas põe minúsculo nisso, vaso sanguíneo, altera a função neurológica. O endurecimento de uma artéria minúscula altera o funcionamento. Então, a passagem da corrente elétrica fica comprometida. Ou quando nós temos lá nos neurônios, entre os ramais de comunicação, eles são isolados, como se fosse um fio encapado. E houve uma corrosão nesse fio, que chama-se bainha de mielina. Aquilo fica exposto e entra em curto-circuito, as pessoas começam a perder os movimentos, ela pode entrar em crise de epilepsia.
Então, com isso, nós temos aqui revestimentos, vasos sanguíneos e todos os tecidos efetores, como os músculos, porque todo este equipamento fantástico da energia mental com o cérebro é que vai comandar através do cerebelo toda a movimentação do corpo. Esta engrenagem, ou várias engrenagens que estão funcionando, se uma quebrar o dente, danificou-se. A neurologia é capaz, então, de fazer essa identificação. A palavra neurose, hoje, é impropriedade. Nós falamos neurótico, vamos falar psiconeurótico. Esta é a nossa preferência. Quando surgiu, pensavam que se tratava de afecção do sistema nervoso. O sistema nervoso é tudo isto aqui. Daí o nome. Mas nós temos afecção do sistema mental. Afecção da estrutura mental demonstrada por Freud. O estudo da neurologia é sumamente importante, a psicanálise, como bagagem de informação e capacitação do psicanalista para entender o todo do complicado ser humano, mas não tem nenhuma relação de objeto ou conteúdo. A psicologia, ela tem afinidade com a psiquiatria, apenas por empregar os mesmos métodos de tratamento, psicoterapias não medicamentosos, que a psiquiatria também o faz. A psicologia também usa CID-10 e usa DSM-4 e DSM-5. Pode-se observar que a psicologia está mais para a psicanálise do que para a psiquiatria, que é um ramo e modo médico de tratar o psiquismo, quase sempre de modo alopático e como panaceia. Então, a psicanálise, nós já sabemos que não é uma subespecialidade da psiquiatria, não é especialização médica, mas são ciências semelhantes, todavia completamente definidas, e cuidando de parte do psiquismo que não se confundem. Seus objetivos e perspectivas são diferentes. Elas interagem e complementam-se pelo que nós vimos até agora. Característica para ser psicanalista. A primeira característica para ser psicanalista é esta que está aqui em amarelo. Paciência. Muita paciência. Paciência para ouvir. Mesmo que não esteja entendendo, paciência para ouvir. Ouvir, ouvir e ouvir. A empatia. O que é empatia? Através da paciência, ouvindo, ouvindo e ouvindo, empatizar, entendendo o que o outro sente. Se não estamos entendendo, pergunta o que é que você sente diante dessa situação, para que a gente também possa pegar o sentimento dele, mas de forma imparcial, para que aquilo que nós entendemos que ele está vivendo, que ele está sofrendo, que ele está passando, estamos empatizando, sentindo o que ele sente e vendo o que ele vê, não afete aqueles afetos que estão dentro de nós. Lembrando sempre que todo afeto que me afeta é meu afeto. Toda vez que acontecer algo que nós estamos lidando com alguém e que nos afetamos pelo algo que está acontecendo com ele ou que ele nos diz, temos que lembrar disso. Todo afeto que me afeta é meu afeto. Então, qual é o seu afeto? O psicanalista precisa resolver seus afetos. Imparcialidade. Total imparcialidade diante de qualquer tipo de acontecimento. Vamos desenvolver essa prática, porque nós não conhecemos a verdade do outro. As notícias que nos chegam, nós não conhecemos a verdade. Qual é a verdade que eles estão utilizando ali? Que um grande número delas vem distorcidas. Daí, minha gente, é autoconhecimento. À medida que nós vamos nos conhecendo mais, que a gente vai conhecendo mais as coisas, nós vamos entendendo que nós não conhecemos nada. O autoconhecimento leva a isso. Dizendo assim, eu não sei, mas eu posso aprender. E assim, paciência. Lá está o Chaves. Uma bobagem qualquer, castigado, ninguém tem paciência comigo. Vamos desenvolver essa paciência. Senão a gente fica que nem a figura do Kiko ali, né?
debilóide e agressor. Os conhecimentos das enfermidades psicogênicas, precisamos estudá-las. Enfermidades psicogênicas. É fundamental para todo aquele que deseja conhecer o ser humano em profundidade e praticar a psicanálise. Então, primeiro precisa conhecer a si próprio, tornando-se boa prática o estabelecimento de contatos com médicos psiquiatras que tenham bom senso em entender a importância de um tratamento multidisciplinar com a psicanálise. Nós vamos entender que o médico também é um ser humano e que também está sujeito a ter os seus conflitos internos, os seus distúrbios e as suas patologias. 45 anos atrás, eu fui diretor do SOS, Serviço de Obras Sociais, lá em São José dos Campos. Naquela ocasião, a cidade tinha 80 ou 100 mil habitantes, hoje tem 800 mil. É uma diferença muito grande. E o que a gente fazia? A gente cuidava de dar uma assistência social aos mendigos, e que hoje estão classificados como moradores de rua. Sempre existiu. Famílias, quantas famílias que eu coloquei dentro do meu carro para levar para uma casa de passagem. Lá dava um banho, um pernoite, uma sopa, alimento. No outro dia colocava a passagem, era passagem de trem, lá em São José dos Campos, tinha trem, para ele voltar para a cidade dele. Um mês ou dois depois, ela estava ele de novo. E assim são esses moradores de ruas que têm enfermidades psicogênicas, que se atraem. Os loucos se atraem também, com toda certeza. E como é que nós vamos praticar a psicanálise? É respeitando o ser humano. Então, essa boa prática de estabelecer contatos com médicos psiquiatras que tenham bom senso e entender a importância do tratamento multidisciplinar é muito interessante. Naquela ocasião, nós tínhamos lá, na casa de passagem, um atendimento psiquiátrico. E aquele psiquiatra, ele gostava de fazer plantão à noite. Era fantástico. Depois descobrimos por que ele gostava de fazer o plantão à noite. Porque ele gostava de fazer sexo com os andantes, ou com as andantes. Que coisa, né? Distúrbio também da sexualidade. É um ser humano, né? Buscar noções básicas das atividades neuronais, isso nós precisamos estudar. Sinapses e produção hormonal são importantes para se aprender a estimular o paciente a buscar a solução dentro de si ou de conviver bem com o seu transtorno. E aí nós temos dois campos, as patologias estruturais e não estruturais. Nas estruturais, subdivididas em psicogênicos e neurológicos. Os psicogênicos competem à psiquiatria. Os neurológicos competem à neurologia. Os não estruturais competem à psicanálise. Dá para entender isso? Quando eu falei da estrutura do cérebro, compete à neurologia. Da estrutura orgânica com o cérebro psicogênico, compete à psiquiatria. O que não é estrutural, afecções mentais, competem à psicanálise. Aí nós mostramos para vocês, foi enviado para cada um, essa tabela para você fazer a sua identificação do seu temperamento. Aí vocês tomaram o número de palavras marcadas e colocar na coluna correspondente. Aqui a coluna 1, 2, 3, 4. Lá embaixo, quando vocês receberam, dá a identificação do que é o colérico, o que é assim por diante. Quando nós falamos aqui, colocamos workaholic, significa viciado em trabalho. Loquaz é o eloquente, tagarela e eloquente.
Aí nós temos, portanto, aqui embaixo, número 1, você vai ver o quanto de percentual, você somando todas elas, vai fazendo percentual, né, em relação dos números que você obtiver aqui embaixo. O quanto que você é sanguíneo, o quanto que você é colérico, o quanto que você é melancólico, o quanto que você é fleumático. E o que é que você quer mudar para você buscar um equilíbrio. Geralmente o equilíbrio está sanguíneo, fleumático. Estrutural é toda enfermidade que lesiona, ou seja, enfermidade que, de certo modo, lesou a estrutura da psique, um acidente ou de nascença, ou algum acidente vascular no decorrer da vida. A lesão pode ser funcional, degenerativa ou abrasiva. Quando se fala em abrasivo, o desgaste é por situações desgastantes. No âmbito estrutural, encontramos todas as psicoses, transtornos, oligofrenias, surtos, assim por diante. Todas essas enfermidades têm uma lesão que as determina. Embora a lesão aí não signifique qualquer coisa anatômica, há também as neuropatias, cujo sistema nervoso, nas áreas central e periférica, também apresenta lesão, saturação ou estresse. O estresse que vai acontecendo por uma vida submetida a emoções constantes, a conflitos constantes. Na não estrutural, é toda neurose é resultado de nossas experiências, de nossas vivências, dos traumas, dos recalques, das repressões, sobretudo relacionadas com a fixação da libido, fixação problemática. Eu, quando falo com vocês, que conto o caso do Peter Pan, lembro desse caso que eu já falei em aula? O rapaz tem 30 anos de idade, tem 2 faculdades, é professor de xadrez, é professor de robótica, professor de matemática. No entanto, você conversa com ele, se você fala com ele assim, escuta, e aquela mulher bonita que você achou lá no restaurante, você perguntou o nome dela? Não, não perguntei. Por que não perguntou? Eu fiquei com vergonha. Olha só. Isso na resposta de uma criança de 6, 7 anos de idade? Tem vergonha de falar do sexo. E aí, quando falo na questão da sexualidade, um cara com 30 anos que já foi casado, tem uma filha de 9 anos. Sim. E a sua sexualidade? Você se masturba muito? Ah, eu tenho vergonha de falar disso. O que é tão natural, né? Então, a psicanálise se ocupa, portanto, das não estruturais, enquanto que a psiquiatria se ocupa das estruturais psicogênicas e a neurologia se ocupa das estruturais neuropatológicas. Acho que até aí está bem claro, não é? Se alguém quiser fazer interromper, falar alguma coisa, à vontade, hein? Então, nós vemos como é que fica essa estrutura. Toda totalmente afetada, porque se é psicogênico, vai para psicossomática, então apresenta doenças psicossomatizadas. Se é neurótica, também vai para psicossomática. A psicossomática joga para a neurológica, também afeta a parte neurológica. E assim por diante, esse jogo continua. Nos sintomas estruturais, nós vamos encontrar determinados tipos de estruturas. Transtorno da percepção, ilusões e alucinações. É o caso dos esquizofrênicos, não é? Como é que a gente vai perceber isto? O simples fato da pessoa diz assim, uma voz interior me diz isso. Às vezes eu escuto tal coisa. Ora, tem que confirmar. O que você está escutando? Que voz é essa? Ah, mas às vezes eu vejo. O que é que você vê? Pode ser que esteja com um transtorno esquizofrênico. Eu comentei com vocês daquela aluna de odontologia
de 26 anos, que estava totalmente esquizofrênica. Ela, no quarto dela em casa, ela achava que tinha câmera por tudo quanto é lado vigiando ela. Até a tomada, que tem aqueles 2 furinhos para encaixar o pino, o plug, ela tapava com papel higiênico porque tinha alguém vigiando ela dali. Alucinação, ilusão. Onde quer que ela fosse, sempre tinha alguém perseguindo. Muito semelhante ao caso de Uma Mente Brilhante, o filme de Uma Mente Brilhante. O que fazer num caso desse? O que eu pude fazer? Porque ela dizia, ela gritava, se exaltava com aquelas pessoas que estavam vigiando ela, a própria família que estava vigiando, dentro do apartamento dela tinha câmeras vigiando ela, e ela gritava com as pessoas. E como é que ela ia se comportar numa sala de aula? Achava também que todos estavam olhando para ela e que estava sendo perseguida. Em ouvindo os relatos... Professor, Oi. eu vou sair um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Com licença, pessoal. Tá legal. Até mais. Então, diante de uma situação dessa, o que eu poderia fazer? Ora, ouvir e fazer com que ela falasse mais do seu sofrimento. Carro que perseguia, mudou de cidade. Aí esse carro apareceu lá novamente com aquelas pessoas que estavam tudo na estrutura dela. A única coisa que eu podia fazer para buscar que ela conseguisse vencer isto é dizer a ela assim o seguinte: olha, todas essas pessoas que estão te perseguindo, não dá bola. Quanto mais você se incomoda, mais eles vão te incomodar. Se você fizer de conta que eles não existem, eles param de te perseguir. Eu respeitei a verdade dela, não é? Se você fizer de conta que eles não existem, ignore-os. Você é capaz disso, você é superior a isso. Então, eu trabalhei o ego dela. Tive a alegria este ano de receber uma mensagem dela, de beca, com a formatura, e dizendo que agora já estava trabalhando, portanto, numa clínica dentária. Que legal, não? Mesmo com a dificuldade da esquizofrenia, que ela não se livrou disso, mas ela conseguiu vencer. E ela conseguiu realizar o sonho dela, de se formar uma profissional e de trabalhar numa clínica. Transtorno de memória e do pensamento. De memória de fatos ocorridos recentemente ou de fatos antigos. É muito comum nós encontrarmos algum transtorno de memórias quando fazemos em psicanálise, em que pontuamos no sentido regressivo. O que é que você lembra da sua infância? E aí a pessoa vai até os 8, 9 anos de idade e não lembra daí para trás. Tem um transtorno de memória. Ou talvez alguma coisa que está na memória dela lá que não permite ser revelado, algum trauma sofrido em idade anterior. E transtorno do pensamento, que é uma constante nas pessoas, que não tem um pensamento claro, definido. Transtorno da afetividade, emoções e sentimentos. Ao mesmo ponto que ama, odeia. E quando tem emoções, tem sentimentos, à toa choram ou riem. E transtorno da atividade volitiva, da vontade. Vai perdendo a vontade ou está com vontade excessiva. Nos sintomas fundamentais das enfermidades psíquicas, nós vamos encontrar síndromes do transtorno da consciência, estado de obnubilação, deslumbramento ou estado de confusão mental. Aí vamos dizer, estado delirante, quando a pessoa realmente está delirando como se estivesse com febre. Estado comatoso, é como se estivesse em coma, alheio a tudo que está acontecendo. Síndrome maníaco, vários tipos de síndrome maníaco obsessivo,
maníaco por uma coisa só. Síndrome depressivo, isolamento. Síndrome de ansiedade depressiva, ou seja, ansiedade porque vai se sentir em depressão. Tudo isso construindo uma confusão mental. E outra síndrome vamos ter a síndrome de Korsakoff, amnésico. Síndrome hipocondríaco. Mas como tem hipocondríaco? Tem aqueles que fazem da doença o seu prazer. Vivem buscando doenças. São hipocondríacos. Tem a síndrome de hipocondríaco, por tipo de doença. E que adoram remédios. A síndrome alucinatório paranoide. Está numa mesa sozinha, tomando um café. E ao lado tem duas pessoas conversando, pessoas essas que não existem. Fica bem claro no início daquele filme Uma Mente Brilhante, quando ele senta lá no alto de uma varanda, batendo um papo com outro amigo e tomando uísque. Na classificação das enfermidades psíquicas, nós vamos encontrar ainda transtorno de percepção. A percepção da memória, ela fica complicada, ela fica comprometida. Transtorno de orientação. Não consegue ter um foco na vida, um debilóide. Transtorno dos instintos da afetividade, da inteligência, menos as oligofrenias. Transtorno do pensamento do eu, ego complicado. E da personalidade. E a personalidade o que é? É um conjunto da estrutura do id, ego e superego, um conjunto de suas emoções, de suas vivências, dos seus valores, do ambiente onde está inserido, dos impulsos, afetos e vontade, perturbações da consciência. Perturbações da consciência são vários pensamentos passando ao mesmo tempo nas pessoas. Milhões e milhões de pensamentos, como uma tempestade acontecendo na estrutura mental. Aí vem transtorno da linguagem, transtorno da escrita. Eu tive um aluno, ele conseguiu concluir o curso de psicanálise, mas ele não conseguia, de forma alguma, fazer um artigo. Era tudo embaralhado. Ele tinha um transtorno da escrita. Uma dislexia. Aí nós encontramos ainda psicoses, que são, desculpe, psicoses ligadas às enfermidades infecciosas. Transtornos mentais em pneumonia. Isso dá transtorno mental em pneumonia, que a pessoa tem uma febre muito grande, em tifo, febre alta. Transtornos mentais ligados às enfermidades luéticas, sífilis, encefalites, epidemias, assim por diante. Psicose ligadas às intoxicações, principalmente aí caminha para a loucura, os adictos. Transtorno psíquico ligado às lesões traumáticas do cérebro, psicoses traumáticas. Mas a continuidade da utilização de drogas provocam intoxicações e provocam lesões a nível neurológico. E o id se solta, ele está sempre em busca daquele prazer que ele nunca vai encontrar. Como Freud diz lá no começo, que o ser humano está sempre em busca da satisfação da primeira experiência. Mas quando ele não tem uma estrutura mental que tenha consciência do que seria a primeira experiência, o que é a continuidade, ele não sabe dominar as suas pulsões. E com isso mergulha neste mundo das drogas, provocando prejuízos às suas famílias. Os que mais sofrem são os familiares. Os familiares não sabem como lidar com isso. Quando nós encontramos famílias que vêm se queixando da utilização de alguém que está com droga em casa, porque desestrutura a família inteira, eles são coparticipantes da droga, a gente pode recomendar que procurem entidades que são
especializadas em fazer terapias desse tipo, como é o caso do amor exigente. Se procurarem amor exigente, vocês vão encontrar. Algumas igrejas utilizam, a Igreja Católica utiliza amor exigente, mas tem entidade de amor exigente que é independente. E o amor exigente é para que pessoas possam chegar lá e falar das suas complicações da vida. É uma terapia de grupo muito saudável. Psicoses traumáticas agudas, que afetam e desequilibram totalmente o ser humano. Encefalopatias traumáticas, que são doenças no encéfalo, de forma tão traumática que é bastante difícil de tratar. Mas é possível buscar o reforço do ego. E assim nós vamos encontrar transtorno da percepção, transtorno da memória, de orientação, dos Professor, instintos. Oi, pode falar. desculpa interromper. É que eu vi que alguém ali no grupo pediu para participar, não sei se o professor viu. Quem pediu? Eu não sei quem é, não aparece o nome para mim, mas ali no grupo 7. Ah, mas ela não entrou aqui para pedir aqui, ela entrou lá no grupo 7. Tá. Deixa eu ver quem Pois foi é, aqui. agora Então, que muito obrigado por avisar. eu vi. No grupo 7, né? Eu acho que já pediu antes, mas eu vi só agora também. Tá. Então, deixa eu voltar aqui no grupo 7. Muito obrigado por você interromper, é muito importante isso. Maria de Lourdes. Então, acho que a Maria de Lourdes não entendeu, porque eu coloco no grupo Psicanálise Sul, aberto para todos aqueles que quiserem participar. Depois eu falo com ela. Muito obrigado por você alertar, viu, Monique? Nada. Aí vamos, transtorno dos instintos, da afetividade, da inteligência, transtorno do pensamento, dos impulsos, afetos e vontade, perturbações da consciência, transtorno da linguagem, transtorno da escrita, outros transtornos. Eu coloquei essa figura animada do Coringa porque esse filme é fantástico para nós assistirmos e fazermos uma análise do conteúdo, que é realmente muito bom. Esse papel maravilhoso que esse ator fez, representando praticamente todos esses tipos de transtornos. Mas lá no final do filme, quando ele está desmaiado, que ele levanta e ele sobe em cima do carro que ele estava preso, e vi o povo todo mascarado também, dando aquela risada, aquilo está tendo uma metáfora mostrando, portanto, o quanto que os seres humanos são afetados por transtornos. O quanto de loucura tem dentro de cada um. É muito interessante. Com todas essas características, com todos esses transtornos que nós estamos citando aqui. Obrigado, minha gente. Nosso próximo encontro será amanhã, às 19 horas, com a parte 2 da psicanálise e a psiquiatria. À disposição para conversar, aqueles que quiserem falar, por favor, se manifestem. Deixa eu ver se eu abro o quadro aqui, se eu consigo abrir para todos. O professor me deu presença, eu entrei um pouquinho mais tarde, é Monique. Sim, Monique, você está com presença, sim, com certeza. Tá, sim. Eu não falei no início para não interromper, mas o meu eu fiz o teste. Mas eu e vi deu que mais você chegou. sanguíneo. Eu vi que você chegou. Ah, tá. Aí nós Eu estava tivemos aqui a fazendo o teste lá que eu estou fiquei conferindo a curiosa. Lígia, a Monique, os outros já participaram na terça-feira. A Rose participou 2 vezes, a Lígia participou 2 vezes, e hoje nós tivemos também o Gustavo, né? Isso. Ok. Alguma pergunta? Não, professor. Nenhuma? Eu estava falando que eu fiz o teste, o meu deu sanguíneo, né? Deu mais para o sanguíneo. Sim. Ah, é? Eu Mais estava para fazendo. sanguíneo? Bom, o sanguíneo, É, ele... O tava sanguíneo, fazendo. ele é... Deixa eu interromper aqui o
a apresentação e nós podemos falar um pouquinho mais sobre ele. Tá aí. Eu vou também aqui pausar.